experimentado durante esses quase 20 anos de ministério, eu sei num Deus em que tem aberto portas ano após ano no nosso ministério. O que Deus tem feito nesse lugar, a bondade do Senhor, mas eu tenho uma porta que eu preciso que Deus abra. Você tem uma porta. Quando nós entramos nesse mês dizendo: Senhor, eu vou consagrar o mês em jejum, eu vou consagrar o mês diante da Tua presença, colocando o meu coração diante do altar, eu sei a porta que eu quero que Deus abra. Alguns de nós estamos aqui clamando: Senhor, abra uma porta que seja ampla e promissora. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Queridos, toda vez que o Senhor está para abrir uma porta sobre nossa vida, sobre algo que vai acontecer, sobre nossa história, sobre coisas que nós estamos aguardando no Senhor, sempre haverão muitos adversários. Adversários internos impedindo a fé, de crer que Deus pode fazer novamente. Adversários externos querendo nos passar rasteira, querendo nos tirar do foco, querendo nos tirar da nossa linha. Muitos adversários. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele precisava voltar para Corinto, ele sabia, e então ele estava vendo uma porta para ele voltar para aquele lugar, mas ele disse: abriu-se a porta, mas há muitos adversários. E eu quero dizer para você, nesse mês de abril, eu tenho ouvido tantos testemunhos, por todos esses últimos anos, do que Deus tem feito, quando as pessoas se posicionam. Eu sei que há uma porta que Deus vai liberar sobre a sua vida, ampla e promissora, mas há muitos adversários. E alguns adversários, eles só são vencidos com jejum e oração. Eu tenho um discípulo, ele é o coordenador dos Kids, e ele fez um jejum prolongado. A esposa dele ficou desempregada, e ele, como sacerdote da casa, ele disse: eu vou jejuar até você arrumar um emprego. E ele começou e colocou o seu coração no Senhor, e ele disse: eu vou fazer uma refeição por dia, como e volto a comer só depois de 24 horas. Então ele ficou esperando o primeiro mês, não aconteceu. E ele firme no seu jejum. Segundo mês, nada. Terceiro mês, não aconteceu. Quarto mês, não aconteceu. Quinto mês, não aconteceu. Sexto mês, e a gente pensa: toda vez que eu vou me posicionar, eu declaro pela fé, eu faço uma oração, eu vou para o culto, as coisas vão melhorar e logo a coisa vai mudar. E a gente não sabe esperar o tempo. A gente não espera o tempo, e o tempo é tão importante, e muitas pessoas se frustram com Deus por conta do tempo. 6 meses nada, 8 meses nada. Eles foram para uma viagem internacional nesse tempo, e durante todo o período da viagem internacional de férias, eles só faziam uma refeição por dia, com muitas coisas gostosas, com eles podendo se divertir, tendo recursos e condições para se divertir. Ele fez uma, porque ele não quebrou o voto dele. 9 meses e alguns dias, ele já tinha emagrecido 15 quilos. Veio a resposta de um emprego para sua esposa. Um emprego tão bom quanto o que ela tinha, mas mais do que isso, nesses últimos anos, nesse emprego, ela abençoou quantos jovens que foram empregados com bons salários nessa empresa, e abriu portas para tantos empresários dessa casa, para serem abençoados também. Uma porta grande e promissora precisa de um grande posicionamento, e precisa vencer grandes inimigos. Olhe para aquilo que está por vir, dê uma olhada à frente. Deus quer trabalhar, Deus quer abrir, Deus quer dar sonhos, Deus quer realizar sonhos profissionais, Deus quer liberar coisas na sua vida. Existem posicionamentos que nós colocamos diante do Senhor. A segunda porta que eu quero falar nessa noite é a porta da esperança. Oséias capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: ali devolverei a ela. Está falando da noiva, está falando da igreja. Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor. O vale de Acor é o vale do sofrimento. Acor significa sofrimento. E ali, no vale do sofrimento, eu colocarei uma porta de esperança. Queridos, eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Se você está passando por um vale de sofrimento,
Se você está nesse exato momento no vale de Acor, Deus vai colocar uma porta de esperança. Talvez você esteja pensando, tudo acabou. Talvez você esteja pensando, pastor, eu estou cheio de problemas. Talvez você esteja pensando, pastor, eu estou envolto a tantas dívidas. Eu entrei em relacionamentos indevidos, estou sofrendo por conta desses relacionamentos. Deus traz esperança no meio desse caos. Deus é poderoso para devolver as suas vinhas. A vinha na Bíblia é onde você colhe as uvas para fazer o vinho, e o vinho na Bíblia significa alegria. O Senhor está dizendo, ali eu devolverei a sua alegria. Eu vou dar a você novamente aquilo que você tanto sonhou. Queridos, quando nós entendemos que Deus tem uma porta de esperança em nosso caminho, nós paramos de olhar para tudo acabou, cheios de problemas, cheios de dívidas, relacionamentos indevidos. Eu olho para um Deus que é esperança no meio do meu caos. Há uma porta de esperança sendo aberta para esse mês, para muitos de vocês. Eu sei que naquele dia 17 de maio, abrirá uma porta de esperança. Eu não sei como o juiz vai ver aquilo, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque eu decidi abrir uma porta da fé. E a próxima porta que eu quero falar com vocês nessa noite, diga comigo, porta da fé. A Bíblia diz em Atos capítulo 14, versículo 27, diz assim: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. Queridos, a porta da fé, ela se abre quando o primeiro passo nós damos em relação à nossa salvação. Nós éramos gentios aqui, está falando sobre aqueles que não conheciam a Deus. Às vezes nós estávamos naquele lugar de não conhecer a Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, e a partir daquele momento uma porta de fé abriu no nosso coração. Então nós podemos crer contra toda a porta fechada. Nós podemos crer, o mundo não crê, o mundo tem que ver para crer. Quem não tem fé, ele tem que ter a prova para ele então acreditar naquilo. Mas quando você passa pela porta da fé, a primeira coisa que acontece em você, há uma convicção daquilo que você não vê, mas você sabe que pela fé você vai conquistar. Você não vê, e é o invisível se tornando visível pela fé. Eu vi tantas pessoas nesse lugar recebendo um decreto médico sobre o câncer, recebendo um decreto médico para uma enfermidade, sobre os seus filhos, sobre a gravidez. Eu ouvi tantos decretos médicos sobre algumas situações, e então se abre uma porta da fé, e essas mesmas pessoas têm seus filhos crescendo aqui, o câncer não conseguiu vencer, elas foram restauradas, o tratamento teve efeito imediato, a cirurgia, as mãos dos médicos foram hábeis, e tudo que parecia impossível, quando alguém posiciona-se em fé, quando alguém decide passar por uma porta da fé, nenhum decreto humano tem mais poder que a sua fé. E é por isso que quando nós entendemos que Deus tem portas abertas, nós precisamos passar por essas portas. Eu já vi tantos casamentos sendo restaurados, todo mundo dizendo, esse casamento não vai dar certo, esse casamento vai romper, esse marido é um sem vergonha, essa mulher não vai suportar esse casamento. E quando eles passam pela porta da fé, algo incrível acontece, esse casamento é restaurado. Quantos de vocês estão aqui que vocês podem levantar suas mãos e dizer, o meu casamento estava à beira da destruição, mas quando eu acreditei, o Senhor fez algo em minha vida? Queridos, nós podemos ter testemunhos de pais que viram os seus filhos nas drogas, olharam para os seus filhos dizendo, não tem mais esperança, e hoje, esses mesmos filhos que estavam no crack, estavam na cocaína, estão aqui, servindo nos nossos grupos de apoio para dependentes químicos. Por quê? Porque alguém decidiu entrar pela porta da fé. A porta da fé, ela causa em nós resultados tremendos. Eu já vi pessoas chegando e dizendo, pastor, essa minha questão financeira não tem
nenhum tipo de solução, e Deus trazer liberação sobrenatural. Por quê? Porque decidiu passar pela porta da fé. Queridos, não há impossível para Deus. Nós determinamos se nós vamos manter essa porta aberta ou fechada. Existe também a porta da palavra. Diga comigo, porta da palavra. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 4, versículo 3, ao mesmo tempo, orem por nós, o apóstolo Paulo dizendo, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Diga comigo, a porta para a mensagem. A fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Queridos, quando nós colocamos alguém na presença de Deus, um pai, um irmão, um filho, e nós dizemos, Senhor, prepara o coração dessa pessoa para que ela receba a palavra. Deus vai usar, às vezes, aquilo que a gente menos espera para tocar aqueles que nós amamos. Você sabia que quantas histórias de pais e mães, irmãos que oraram pelos seus parentes, e de repente, essa pessoa estava num ponto de ônibus, foi trabalhar em um lugar, e lá naquele lugar ela encontrou uma pessoa, e essa pessoa começou a falar do Evangelho. Então aquele a quem a mãe, o pai, ou aqueles que estavam orando por tantos anos, agora vem a sua oração sendo respondida através de outra pessoa. Às vezes não é você que vai pregar o Evangelho para aqueles que estão próximos, mas a tua oração vai abrir portas sobrenaturais sobre aqueles que o Senhor quer salvar. E mais, Deus quer usar você para não deixar ninguém passar no seu caminho, sem que você ame essa pessoa, sem que você toque essa pessoa, sem que você faça um convite para o Evangelho para essa pessoa. Por quê? Porque você não sabe quantas orações estão sendo enviadas para aquelas pessoas. Há uma porta do Evangelho, há uma porta da palavra. Agora existe uma outra porta que nós abrimos, é quando nós decidimos ouvir a palavra e aplicar a palavra no nosso coração. A Bíblia diz que existem sementes que são plantadas e o inimigo rouba. Outras sementes são plantadas e morrem no meio do caminho. Depende de como você vai abrir a porta do seu coração para a palavra. Agora mesmo, nesse culto, alguns de vocês estão dizendo, Deus, eu preciso dessa porta aberta, e com fé estão recebendo essa palavra. Outros de vocês estão ouvindo e não estão recebendo. Outros de vocês vão receber a mesma palavra e ela não vai causar o efeito, porque não sou eu que estou pregando, eu sou apenas uma voz, mas quem está pregando ao seu coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando o teu coração, e muitas vezes eu vejo pessoas num culto recebendo a palavra, e outras pessoas tão desatentas à palavra. Queridos, quando nós decidimos que nós vamos deixar a palavra causar um efeito, eu decido que no meu coração, até a palavra mais simples, que parece não ser tão teológica, tem gente que diz assim, essa palavra não foi profunda. A palavra de Deus, ela é profunda. Quando alguém diz Deus te ama, ela já é profunda. E é por isso que nós vamos entender que nesse ambiente, se nós recebemos a palavra, se nós vamos para a Bíblia, e a Bíblia se torna a palavra de Deus em nós, nós podemos ser uma porta para que a palavra tenha um efeito em nossa vida. Eu levei, gente, anos para minha família vir para Cristo, anos para os meus pais virem para Cristo. Eu me converti aos 12 anos, eu nunca me desviei, eu permaneci fiel, e eu esperava então que o meu pai e minha mãe logo viessem para Jesus. Deus não usou a mim para tocar meus pais, mas anos depois, 15 anos, meus pais começaram a vir, meus irmãos começaram a vir. Hoje estão todos na casa de Deus, hoje estão todos servindo aqui, hoje estão todos servindo de alguma forma na casa de Deus. Eu quero dizer para você, queridos, uma porta da palavra nunca se fecha se você coloca na presença de Deus. Ore pelos seus, ame os seus e seja um propagador do Evangelho da paz. Amém? Existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, conheço as suas obras. E eu sei, e Deus está falando com você, eu sei que eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. A gente não tem força para abrir as portas, gente. Mas você guardou a minha
palavra e não negou o meu nome. Alguns querem atravessar portas no murro, na força. Alguns querem fazer as coisas na força do seu braço e eles percebem que lá na frente essa porta se fechou. E eu quero dizer para você nessa noite, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Mas quando você passa por uma porta que Deus não abre, você encontra problemas. Quando você age sem dependência, sem buscar o Senhor, você encontra problema. Quando você assina um contrato sem buscar conselhos, sem orar sobre aquilo, sem buscar de Deus uma solução, você encontra problemas. E muitas pessoas se frustram com Deus, se magoam com Deus e encontram problemas. Sabe, queridos, a porta que Deus abre ninguém pode fechar, mas a porta que Deus fecha ninguém pode passar por ela. E como descobrir se Deus está fechando ou não? Perguntando a Ele. Ele é teu Pai. Ele tem a resposta certa. Ele tem o conselho certo. Existe uma porta que os tolos não passam, que os imprudentes não passam. Mateus capítulo 25 conta a história das 10 virgens, 10 tipos de pessoas dentro da igreja. 5 que são prudentes, que carregam óleo, que amam a Deus, que têm uma vida de jejum, que têm uma vida de oração, e 5 estão ouvindo a palavra e estão despreocupadas. E olha o que Jesus fala, que vai chegar um momento em que as 5 que estão despreocupadas, vivendo a sua vida, passeando nessa terra, mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Ah, gente, como essa verdade das 5 virgens está atuando na igreja hoje. Mas ele respondeu. A verdade é que não as conheço. Tem muita gente que frequenta, tem muita gente que ouve, mas tem gente que está amadurecendo para ser amigo de Deus. Tem gente que está na sua imaturidade, na sua fraqueza. Tem gente que está no seu jeito de cair e levantar, mas ele está ali na presença de Deus. Ele não é perfeito, e eu sempre tenho dito, se você quer buscar uma igreja perfeita, procure outro lugar, esse daqui não é um lugar para isso. Porque eu amo pessoas que ontem eram e hoje cresceram, mas elas estão no processo. Por isso quando alguém diz assim: pastor, eu não consegui fazer 3 dias de jejum de café, ok, mas você fez 3 dias. Tem gente que diz: pastor, eu estou tentando, não estou conseguindo, mas você está tentando. Você está trabalhando para isso. O que acontece é quando a gente vai crescendo em Deus, é o caso das 5 virgens prudentes, elas carregam óleo extra. Elas oram, elas jejuam, elas se levantam quando elas caem, elas estão preocupadas, elas cuidam da sua família, elas estão preocupadas se os seus filhos estão na presença de Deus, elas estão preocupadas se elas estão agradando a Deus, elas não vivem como se elas estivessem no mundo, elas amam a Deus, elas querem servir a Deus, e é por isso, queridos, que há um grupo de pessoas que estão tão despreocupadas, elas não se preocupam com a palavra de Deus, elas não se preocupam com a Bíblia, não se preocupam com a oração, elas não se preocupam em guardar o seu coração, em ser fiel lá fora, em ser marido de uma só mulher, em cuidar da sua família, em guardar aqueles que Deus colocou na sua casa. Por quê? Porque estão despreocupados. E um dia que a gente precisa que a porta se abra, Deus vai olhar e vai dizer: eu não te conheço, eu conheço sim quem está orando, eu conheço sim quem está me buscando. Queridos, porque não se engane, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos nós somos iguais, mas Deus faz acepção de atitudes. Quando uma pessoa se posiciona em Deus, não tenha dúvida, você vai ver Deus agindo na vida dela. Você vai ver Deus trabalhando na vida dela. Não porque ela é perfeita, não porque ela não peca, não porque ela não erra, não porque ela enfim, é porque ela está tomando um posicionamento de cada dia se tornar melhor na presença de Deus. Não tem a ver com o seu pecado, tem a ver com a graça de Deus que você busca toda manhã. Tem a ver com o seu posicionamento em Deus. Sabe, queridos, se você não entrou, se você não orou, se você não serviu, se você não fez o que poderia ser feito, ainda é tempo de avançar. Ainda é tempo.
Deus está batendo na porta do teu coração. Ele está chamando você para um lugar de novo. E eu encerro dizendo que todas essas portas só serão abertas se nós passarmos por uma porta. E essa porta tem um nome. Em João capítulo 10, versículo 7 até o 9. Então Jesus afirmou de novo: eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Você pode procurar a igreja, você pode procurar homens, mas a única porta pelo qual as ovelhas passarão é Jesus. Eu quero que a minha igreja saia daqui de domingo não dizendo quão bonito foi o louvor, nem quão dinâmico foi o pastor daquela noite. Eu quero que vocês saiam daqui lembrando que vocês foram tocados por Jesus, porque tudo tem a ver com Jesus, tudo tem a ver com o Senhor. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram eles. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Deixa esse versículo: quem entra por mim será salvo. Queridos, há uma única forma para ter salvação, e salvação é sobre o teu destino eterno, é depois da morte. Há uma única forma. Ninguém vai se salvar se não passar por Jesus. Não há salvação se não for por Jesus. Podemos fazer penitências, podemos crer em muitas coisas, salvação somente em Jesus. Porém ele diz: depois que isso acontecer, você entrará e sairá. Ou seja, é constante isso. Você vai passar por Jesus, entrando e saindo, entrando e saindo. Queridos, isso quer dizer, Jesus faz parte da nossa vida. Quando nós estamos nos vales, quando nós estamos nos problemas, quando nós estamos passando por situações difíceis, Jesus não é aquele momento. Muita gente só tem Jesus quando está no vale, só tem Jesus e diz: ai Jesus, por favor me ajuda, por favor, ai eu prometo, e faz 1000 promessas quando está com problema. Mas Jesus precisa ser nosso Deus. Quando a gente está no vale, a gente entra e sai por essa porta, a gente encontra esperança nessa porta, e Jesus precisa ser o nosso Deus quando a gente está nas montanhas. É um momento de festa, de provisão, de alegria, aonde resposta chega, aonde a gente está feliz, aonde a gente está celebrando, aonde não tem falta de nada, e ali sim, você vai poder dizer: Jesus, Tu és meu, eu não te esqueci, eu não abri mão do Senhor por isso ou por aquilo, Tu és meu. Queridos, eu não quero apenas ir para Jesus quando eu estou no vale, eu quero que Ele seja o meu Jesus, e eu vou entrar e sair por Ele, no vale e nas montanhas, porque eu sei que Ele está comigo o tempo todo, e é Ele que abre toda a porta. Por isso, queridos, o mundo está nos cercando, passe por Jesus. É por isso, queridos, que quando não há caminho no meio do teu deserto, passe por Jesus. E é por isso que, se você crê hoje mesmo, Ele pode criar uma porta certa, basta você passar. E termina o texto dizendo: você passa, entra e sai, e encontra pastagem. Você encontra esperança. Deus cuida de você. Esse é um culto que, mais uma vez, Deus quer falar ao teu coração. Alguns para se entregarem para Ele, outros para dizer: Senhor, abre uma porta para mim. Nós queremos adorar o Senhor, entregar para Ele nessa noite um pedido de oração, dizendo: Senhor, abre a porta do meu coração. Mas abre a porta da esperança, abre a porta da fé, abre a porta promissora, abre a porta da palavra, abre a porta, Senhor, porque eu tenho sido tolo e eu quero sair desse lugar. Queridos, há esperança nessa noite. Vamos nos colocar em pé.